nesse programa você conhece os números que levam a Bomix a ser essa gigante que é no mercado, não é, Luiz? É isso aí, João. Alguns números, por exemplo? Mais de 1 bi de faturamento, são 4 empresas no grupo, mas como o Alexandre fala, só funciona se o cliente perceber valor. Agora, a Bomix, apesar de ser gigantesca, está lá na ponta também ouvindo protagonistas como os pintores, por exemplo. É isso aí. João, a gente entende que o pintor é o principal agente do mercado. A parede de tinta ela não se pinta sozinha. Então, assim, a gente entende que estando mais perto e ouvindo mais, as embalagens estarão cada vez mais próximas da necessidade deles também. E tá chegando o AbraFat Show 2025 e eu tentei tirar aqui da Bomix alguns lançamentos que nós teremos lá. Dá para dizer, Luiz? Bom, eu não posso abrir porque senão ninguém vai no stand, você sabe, né? Mas sim, vai ser um lançamento bem bacana, a gente entende que vai dar uma mexida grande no mercado de tintas. Acompanhe agora na íntegra o programa com a Bomix, patrocinadora oficial do AbraFat Show 2025. Olá, você está no AbraCast. De 23 a 25 de setembro de 2025, São Paulo cedia mais uma edição do AbraFat Show. Dessa vez, a maior de todos os tempos. E mais uma vez, a Bomix é patrocinadora oficial do nosso evento. E eu tenho a alegria de receber aqui o Luiz Henrique, representando a Bomix. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, João. Prazer estar aqui, como sempre. Uma alegria tê-lo aqui e repetir o nosso bate-papo, que em 2023 foi super interessante e rendeu demais, né? Legal. Quero começar recuperando um pouco do que nós conversamos lá em 23 sobre a história da Bomix e, se você puder antecipar, se possível, os números, posicionamento, faturamento, crescimento aqui para quem nos acompanha. Como a gente comentou, né? Os 2 últimos anos aí foram bem agitados para dentro do mercado de tintas, especialmente dentro da Bomix, né? E aí o cenário da Bomix hoje é um grupo de 4 empresas, tá? Dessas 4 empresas, 3 são indústrias, uma é uma transportadora que a gente tem dentro do grupo também. A Bomix, que é o principal negócio do grupo, né? O negócio de injeção de potes e baldes, né? Que é o que está mais perto ali da tinta. É a maior participante desse grupo. A gente tem uma indústria de sopro, né? De bombonas, e uma indústria gráfica, que é a Rami, que foi adquirida em 2020 e a gente tem feito alguns investimentos, tá? O grupo hoje tem mais de 1.000 funcionários, assim, tem aí, o último ano fechou em 1,1 bi de faturamento, mais ou menos. Muito expressivo. A gente está bem animado para esse ano, bem animado. Obviamente é um ano desafiador, né? Não tem sido um passeio, mas a gente acredita muito no mercado de tintas, especialmente. E temos feito esses investimentos e, assim, o ano de 2025 nos anima muito, tá? Sinceramente. Então, basicamente, esse é o retrato do grupo hoje. Falando da história, e aí, obviamente, eu não estava lá no começo, né? Tem 30 anos isso. A história começa com o presidente do grupo, que é o fundador, ainda é o presidente do grupo, que é o seu Miguel Rosário. Ele era filho do dono da Indeba, tá? Então, a Indeba era a indústria de saneantes industriais, basicamente, domos sanitários. E, naquela época, as indústrias ainda faziam o próprio balde. Perfeito. Então, eles tinham lá uma máquina injetora de balde, uma injetora de tampa e uma impressora offset, que era como se personalizavam os baldes da época, né? E, num processo sucessório, o seu Miguel, né, ele não quis ficar na Indeba, então ele queria sair. E o que lhe restou, vamos dizer assim, da Indeba eram aquelas máquinas. Então, assim, não foi o melhor presente do mundo, não era a parte mais interessante do negócio. E era o que ele tinha. E era o que ele tinha. Então, assim, aí o seu Miguel Rosário é um cara extremamente inteligente e muito resiliente, assim, né? Vamos dizer assim, a construção do negócio passa muito pelos desafios ali que foram apresentados. Mas, a partir dali, ele começa a crescer e comprar mais máquina, investir em tecnologia, investir em aumento de produtividade, e aí a história foi acontecendo, né? Então, isso aconteceu nos últimos 29 anos, tá? Ano que vem a gente faz 30 anos, então, certamente na próxima AbraFat, né, de 2027, Isso. a gente ainda vai estar ali com um cheirinho de comemoração, com certeza. Então... Ô Luiz, e quando nós olhamos para a sua fala, nós percebemos que há um carinho, um afeto em contar toda essa trajetória, né, de 30 anos, quase 30 anos da Bomix. Esse pertencimento que você sente, nós podemos dizer que faz parte do DNA do time que hoje está lá na Bomix? Certamente, assim, você participar de um negócio familiar tem de todos os pontos positivos e negativos, né, de um negócio familiar. A família está muito próximo e essa é a melhor e a pior notícia, né? A pior é que, obviamente, você tem o dono muito próximo do negócio, né? Então, o ritmo das coisas é bem acelerado. A melhor é que o dono está muito próximo do negócio. Então, o ritmo é extremamente acelerado. Então, assim, existe sim um afeto ali com a família e com os fundadores, ao mesmo tempo que isso se traduz muito em
contato com o cliente, né? Perfeito. Então, tudo que eles reinvestem, tudo que eles querem ali do negócio, é fazer com que o negócio ele evolua para que o cliente seja melhor atendido. Uhum. Então, assim, faz parte sim do DNA, parece que a fábrica é minha, parece que eu não saio de lá nunca. Dá para sentir, é quase que palpável. Exatamente. Luiz, e você fala em ritmo, né? Para acompanhar o crescimento, esse desenvolvimento que você nos relatou, a fábrica ela precisa acompanhar esse ritmo. Queria que você contasse um pouquinho para quem nos assiste sobre capacidade produtiva, a fábrica, etc. O Tá. que colabora nesse cenário todo. Legal. O que é bacana, tá, João? Assim, eu vou te contar um pouco dos números. E tem uma máxima do Alexandre, que é o vice-presidente do negócio, que eu sempre guardo para mim, eu vou te comentar. Hoje a fábrica é uma fábrica de baldes de mais de 4 mil toneladas, tá? São mais de 90 injetoras, mais de 120 robôs, então é algo, assim, completamente diferente do mercado. A gente continua crescendo, continua investindo, e isso independe do ritmo do mercado. A gente acredita que quanto mais pronto estivermos, mais os negócios vão acontecer, porque a gente vai estar com mais apetite, vai estar mais pronto e vai conseguir fornecer melhor. Fantástica essa visão. É. É quase que reversa o que a gente vê em diversas áreas, né? Em Exatamente. diversas empresas. O momento tá ruim, né? O Brasil tá complicado e tudo mais, não investe mais que a gente vai resolver. O Alexandre disse que eu não sou todo mundo, né? Então, assim, Fantástico. ninguém tá vendendo muito. Ele, rapaz, você não é todo mundo. Então, vamos lá. Mas aí qual que é a máxima, né? Assim, toda essa questão da fábrica, ela só vale se o cliente percebe. Então, assim, ele educa muito o time comercial no sentido de, gente, para de arrotar. Desculpa a expressão, mas para de falar tanto do quanto a fábrica é grande, do quanto... Cara, se o cliente tem o balde dele na hora que ele quer, é isso que importa. Então, assim, ano passado, por exemplo, a gente colocou a fábrica 24/7. Então, uma fábrica na Bahia que dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, dia 25 de dezembro, 24 de dezembro, ela tá produzindo, tá carregando, tá faturando, tá entregando. Isso tudo é porque, assim, não é porque a gente quer que as pessoas trabalhem mais, né? É porque o cliente eventualmente vai precisar. Não é o mesmo cliente de hoje, é o cliente de amanhã. Mas, assim, eventualmente, naquele finalzinho de ano, que o cara tá querendo fechar a meta, faltou embalagem porque ele planejou um pouquinho mal, e a Bomix vai estar lá. Então, assim, é uma ferramentaria própria, é um transelevador, a fábrica 24/7. São coisas que a gente fez nos últimos 2 anos aí, né, da última conversa, para garantir que o mercado esteja muito bem atendido e, especialmente, o mercado de tinta, que é esse mercado que transiciona para o balde, ele esteja confiante nessa transição. Que sabe que tem ali um fornecedor com muita redundância, com muita segurança, sabe? Então, é isso. E esse posicionamento faz com que se reforce a confiança também do cliente. Ele sabe que pode contar com a Bomix a qualquer momento. Fantástico. Com esse crescimento, queria falar contigo sobre investimento. Imagino que o investimento acompanhe e seja extremamente robusto para manter esse posicionamento, essa estrutura toda. Não, com certeza. Assim, nos últimos 3 anos, certamente mais de 200 milhões de reais, assim, dentro do grupo de investimento. Impressionante. E é óbvio, né? Eu sou um executivo, né? E aí existe muito do mérito dos acionistas do negócio de garantir o reinvestimento, porque eles acreditam que o negócio ele consegue ser muito maior do que ele é hoje, tá? E aí tem esse investimento vai para diversas áreas, né? Tecnologia, pessoas, máquina, molde, planta, então tem uma série de coisas. E tem algo, João, que aí, quando a gente fala de capacidade produtiva, eu acho que faz toda a diferença, que é o seguinte. Existem, depois da aquisição da Ramin, existem alguns players de mercado que eles começam a investir um pouco mais num parque fabril, um pequeno parque fabril em molde label, tá? Então, uma impressora, 2 impressoras, algo do tipo. E aí, traduzindo o que você comentou, né, da família e da forma que a Bomix enxerga o mercado. O fato da Bomix dela ter, na verdade, no grupo, uma indústria gráfica, faz com que a gente tenha outro nível, outra relação com o negócio, né? Então, assim, eu não tenho um negócio de baldes com uma impressora. Eu não tenho um diretor, um time técnico, um engenheiro de baldes com uma impressora. Eu tenho uma indústria gráfica. Então, eu tenho um desenvolvimento de matéria-prima, desenvolvimento de máquina, desenvolvimento do negócio em torno daquilo ali. Igualmente com a ferramentaria, igualmente com outras coisas que suportam esse negócio. Então, assim, o investimento ele é muito no sentido de garantir ali um nível de segurança para o cliente para que ele consiga, assim, confiar na Bomix, né? Nesse momento de transição. Perfeito. Agora, focando especificamente no negócio balde, para o segmento tintas, que é o nosso bate-papo aqui, como é que se encontra a Bomix especificamente nessa área? Tá. Assim, dando um passo para trás, eu te explicaria como que está o mundo em relação ao balde.
né? Então, no mundo de tintas, quando você olha para... E é muito bacana que agora Agora não, velho. Nos últimos anos, os empresários executivos de tinta no Brasil, eles têm ido muito para as feiras internacionais, né? Então, a feira na Europa, o China Coat. E aí eu sigo recebendo algumas fotos, né? Então, o cara tá lá, ele vê, poxa, esse balde de tinta aqui é diferente, ó, como tem esse balde, tem aquele balde. Então, qual que é o ponto, né? O mundo, de forma geral, ele já utiliza o balde como principal matriz de embalagem para tintas base d'água, tá? O Brasil é uma exceção. E aí, é essa transição que a Bomix, ela tenta fazer junto com os clientes. Obviamente, a gente entende que o cliente é soberano, né? Então, assim, o mercado é soberano. Então, de forma alguma, a gente vai tentar entregar uma embalagem que não atende às necessidades do mercado. E a diferença da minha percepção, eu acho que talvez da nossa última conversa para agora, é que eu tive conversando com um cara que é muito gente boa, é um cliente parceiro, eu tenho certeza que ele vai saber que é ele. Ele estava me contando a história da embalagem de tinta no Brasil. E aí, encurtando muito essa história, o que se percebe é a embalagem de hoje, a mais predominante no mercado de tintas, ela não tem nada a ver com a necessidade do consumidor ou com o que foi pensado para aquilo. É só porque ela está lá. Então, assim, foi em algum momento, essa era a opção viável do negócio e aquilo ali era o que tinha. E isso foi se perpetuando, foi melhorando. Obviamente, tem tecnologia, tem grandes players nesse mercado. Então, isso foi sendo perpetuado. E aí isso me dá uma tranquilidade, João, de cada vez mais ouvir mais o mercado. Trazer para dentro de casa, para desenvolver e pensar ainda mais na necessidade do cliente, sabe? Então, o pintor, o lojista, a indústria de tinta... o plástico ainda tem essa versatilidade, né? De ter diversos formatos, diversos tamanhos. Então, é isso que a gente percebe. Então, assim, hoje, o balde no mercado de tintas, ele vem evoluindo, como já estava anos atrás, como vai continuar nos próximos anos. E a Bumix, ela tenta caminhar junto e, de alguma forma, conduzir esse mercado. Perfeito. Agora, me chama muita atenção esse exemplo que você deu das fotos que você recebe, né? Dos clientes que visitam as feiras na Europa, na Ásia. Qual a diferença, nesse momento, entre baldes no mundo e no Brasil? Tá. Tranquilidade que eu vou te dar. Hoje, os baldes que existem no Brasil, eles competem de igual para igual com qualquer balde do mundo, tá? E aí, a gente estava fazendo um estudo recentemente para uma multinacional que estava convidando a gente para trabalhar fora do Brasil, né? Você vê duas vertentes, vamos dizer assim, de tecnologia para baldes. Uma vertente europeia, vários shapes, baldes mais bonitos, mais finos, mais preocupados com sustentabilidade, né? Então, é mais PCR, que é uma matéria-prima pós-consumo. Tudo muito pensado, muito em Mold Label, que é uma tecnologia fotográfica. Então, tudo muito bem pensado para que o balde, além de funcionar, ele seja estético. Estética e sustentabilidade. E sustentabilidade junto. Ok. E você tem uma outra trilha, vamos dizer assim, que é uma trilha americana, que é onde a quantidade de plástico não importa, então tem bastante plástico. Então, assim, a impressão não importa tanto, porque é uma impressão mais rudimentar, porque é uma embalagem mais funcional. Então, você tem esses dois mundos, né? Vamos dizer assim. Qual a parte boa? E aí, a Bomix e todo o mercado de baldes, tá? Assim, obviamente, a gente é líder hoje no mercado, mas isso vai acontecendo. E a Bomix só é do tamanho dos clientes ou dos concorrentes dela, né? Inevitavelmente. A gente conseguiu... Hoje você vê baldes que vão numa linha europeia, tá? Então, você tem baldes bonitos, com emoji label, com a tampa colorida, que chamam a atenção para a funcionalidade do produto, que permitem ali ao consumidor entender o que tem dentro do balde, vamos dizer assim. E você tem baldes ainda resistentes. Então, assim, baldes mais pesados, mais pensados em funcionalidade, na segurança da embalagem. Então, hoje a gente tem balde lá que tem 6 de empilhamento. Assim, era algo impensável, talvez, no último podcast que a gente fez. É super recente. Exatamente. Então, assim, a gente tem, e aí o mercado todo, tá falando só da Bomix, mas o mercado de balde, ele tem evoluído conforme a necessidade do mercado de tinta. E a gente, como o quarto maior mercado do mundo, a gente é muito exigente, né? Então, faz com que o mercado, ele evolua. Especificamente aqui no Brasil, para o mercado de tintas, vocês acompanham o mercado de baldes? Como é que se posiciona a questão de balde para tintas? Tá. Hoje, assim, existe uma grande demanda, tá? E aí, talvez olhando para a cadeia toda, você tenha o desafio de colocar todo mundo na mesma vontade, vamos dizer assim, tá? Então, você tem ali o fornecedor, a indústria de tintas, o varejo e o usuário, né? Quando você pensa no usuário do balde, no usuário da tinta, na verdade, quem te entrega a parede pintada, o balde, ele é o que há de melhor, né? Porque aí, assim, você imagina, se você fechar o olho, assim, imaginar uma parede sendo pintada, você vai ver o cara com o rolo,
colocando no balde, o rolo entrando inteiro, então não tem uma boca pequena. Você tem a alça, então se ele vai subir numa escada para poder pintar um pouco acima, ele tem uma alçazinha para poder subir. Você tem a questão do lacre, de você abrir toda a boca, então você não precisa cortar a embalagem, você consegue tirar o lacre. Então, a embalagem ela é toda pensada para isso, tá? Então, nesse mercado de tinta, a Bomix, ela, além de acompanhar, né, quais são as novidades, e obviamente nossos concorrentes também fazem algumas coisas, a gente tenta trazer ao máximo essa usabilidade, essa conexão com o mercado. Então, se hoje o mercado precisa de um balde de 20 litros promocional para um home center, a gente tenta entregar o melhor balde para aquele negócio. Então, poxa, ele não precisa empilhar 10 porque é para home center, o home center só empilha 3, ele precisa ter os 20 litros, ele não pode quebrar, porque imagina um balde de tinta quebrando no home center. Então, a gente se preocupa com tudo isso, ao mesmo tempo que um balde para construção civil, ele pode ser diferente. Então, tem tudo isso, sabe? Então, a gente tem tentado pensar as embalagens nessa usabilidade, nessa confiabilidade. Agora, essa transição para esses produtos tão superiores que você comenta, certamente ela traz desafios. Claro. Quais são alguns, caso você possa citar, e como é que vocês enfrentam eles no dia a dia? João, o grande desafio, diria, que são as pessoas. Porque Nesse sentido. uma vez que você enxerga, você não desenxerga. Uma vez que você vê, você não desvê mais, né? Vamos dizer assim. É o ditado lá americano. Porque todos os benefícios que o balde traz, ele só traz se ele chegar na ponta. Então, se você procurar qualquer pesquisa com pintores de qual é a embalagem preferida, independente de marca, tá? Não tô falando da Bomix, não tô falando dos meus concorrentes. Ele vai preferir o balde porque entrega uma experiência de uso muito melhor. Então, é o valor entregue. Só que esse valor só é entregue se eu consigo convencer a indústria de tinta, que consegue convencer o comercial da indústria de tinta, para convencer o compras do varejo, para convencer... Então, tem todo o processo. A cadeia inteira. A cadeia inteira ela tem que entender isso. Porque se ela não entender que aquele cara que é o pintor, que hoje é extremamente respeitado e aclamado aí no mercado de tintas, né? Por toda a sua influência. Se ele não entende que esse cara ele precisa ser cuidado, que você precisa pensar realmente em quem vai usar a tinta, não tem o que a Bomix fazer, vamos dizer assim, né? Não tem o que o balde fazer. Ele só entrega o valor dele lá no final. Assim, entrega para toda a cadeia, mas especialmente lá no final, a usabilidade e tudo mais, né? Então, é um pouco disso que a gente tenta mostrar. Esse é o grande desafio. Aí, óbvio, você tem os desafios de curto prazo. Luiz, em 2025, é um ano que começou com dólar 6,10, a gente está agora com dólar 5,50. O mercado já foi um pouco comprador ali no começo do ano, tá meio estranho, agora tá começando o segundo semestre, tá vindo uma Abrafat, que a gente sabe que impulsiona os negócios, né, de alguma forma. Tá fácil, tá tranquilo, assim, as pessoas estão querendo fazer qualquer tipo de transição? Não, obviamente não. Você precisa pensar na transição, você precisa fazer da melhor forma, você precisa conversar com o cliente, entender essas necessidades. E as necessidades de curto prazo, quais são? Às vezes ter uma embalagem um pouco pior, às vezes abrir mão um pouco da qualidade, às vezes não enxergar o valor da marca. Então, esse eu acho que são os desafios, tá? A embalagem, sim, ela tem as propriedades dela. Então, ela é reciclável, ela tem uma usabilidade melhor, tem tudo aquilo que o vendedor aqui poderia falar 1000 vezes, né? Mas eu acho que o desafio de médio e longo prazo é fazer com que as pessoas, a cadeia, ela se disponha a fazer, sim, entregar um valor lá na ponta. E os pontos positivos, Luiz? Conhecemos, então, os desafios aqui dessa transição. E o que dá para dizer de positivo? O balde entrega, assim, além de um saving na ponta, vamos dizer assim, né? Então, do fornecedor de embalagens para a indústria, você geralmente tem um balde um pouco mais... uma embalagem um pouco mais barata do que uma lata metálica, por exemplo. Você tem todo o ponto de ocupação, de avaria, tem uma série de coisas, tá? E aí, lá na ponta para o usuário, como a gente comentou, então tem a alça, o lacre, a pega, assim, toda a dinâmica de uso dessa embalagem. Então, a gente acredita muito no produto. E aí, óbvio, voltando lá no começo da nossa conversa, né? A gente tenta fazer o melhor negócio para o melhor produto. Então, a gente tenta preparar muito a Bomix para garantir que o meu comercial ele entenda a necessidade do cliente, para garantir que minha indústria ele esteja entregando o melhor balde, que o produto esteja adequado. Então, é isso que a gente tenta fazer. Quero voltar num ponto muito interessante que você citou, que é a questão da importância do pintor. Legal. O quanto é uma função cada vez mais valorizada. Quero saber se ele é ouvido
nesse processo todo que nós estamos conversando, se há uma opinião que é levada em conta, se os posicionamentos ali são, inclusive, colocados na prática quando se trata de um desenvolvimento de um produto por uma gigante como é a Bomix. Legal. João, é incrível a sua pergunta, assim, porque eu acho que ele é cada vez mais ouvido, tá? Assim, você vê cada vez mais eventos, o pintor cada vez mais profissionalizado, inclusive, né, as associações, os movimentos, a própria Brafat, enfim. Tem todo um movimento acontecendo, isso é muito bom. E as marcas, elas tendem a trazê-los cada vez mais para perto, né? Então, o pintor é cada vez mais ouvido. Luiz, você acredita que ele já é completamente entendido e ouvido? Não, porque eu acho que é um processo contínuo. Né? A necessidade do pintor vai mudar, né? Aquele pintor que era o seu José, que chegava todo sujo, que sujava a sua casa, ele tem caído em extinção, vamos dizer assim. O pintor, ele chega muito bem vestido hoje, ele fala muito bem, ele sabe fazer o orçamento, ele sabe fazer o material, a pintura, ele sai da sua casa e você não lembra que ele estava lá, né? Então, é um público, assim, extremamente importante. E aí a gente sente, assim, que é ouvido. Inclusive, uma das grandes transições aqui no mercado de São Paulo, de uma indústria de tintas, ela vem dos pintores. Então, é uma indústria que ela é muito conectada com os pintores, que ela tem um papel de formação desses pintores. Era uma indústria que ela não tinha tanto balde assim, na produção dela nos últimos 2 anos e meio atrás, talvez 3 anos atrás, tá? E nos últimos 3 anos, a quantidade de balde dentro da produção da mesma indústria, ela deve ter quintuplicado. Quintuplicado. Sim. Tanto o mesmo material vende mais por estar em balde, isso é um depoimento que a gente teve deles, tá? Então, assim, fico tranquilo em replicar, quanto o percentual de balde ou de lata, por exemplo, o balde ele foi tomando esse share, foi aparecendo cada vez mais porque era melhor para o pintor. Então, quando eles começaram a ouvir mais e mais e mais, eles foram fazendo essa transição gradualmente. Então, a gente acredita muito, assim, a gente conversa muito com a BRAP, que é o movimento de pintores profissionais, a gente quer apoiar alguns movimentos, então, a gente ouve muito, mas a gente acredita muito que esses caras, eles precisam ser ouvidos, e a melhor forma de, assim, agradar alguém é tornando a vida da pessoa mais fácil, né? E aí, o trabalho da Bomix é tornar a vida desse cara mais fácil, né? Dessa mulher, né? O pintor e a pintora é profissional. Ô Luiz, e como é que vocês interagem na prática com esse público? Como é que vocês ouvem? Tá. Eu gosto dessa pergunta porque eu vou muito, tá? Então, assim, ninguém me conta, ninguém me manda pro WhatsApp essas informações. A Bomix, ela tende a participar muito desses eventos junto com as indústrias de tinta, tá? Então, assim, tanto a gente participa de um show do pintor, de uma festa do pintor, de eventos que vão muitos pintores, quanto as indústrias de tinta, elas nos convidam, a gente participa muito pessoalmente. Então, assim, eu peço para o dono da conta, o gerente lá, o vendedor, estar no evento. Eu, pessoalmente, vou muito. Então, a gente participou recentemente de uma ação onde a gente pintava uma comunidade. E a gente doou alguns baldes, né, para os pintores usarem lá como caçamba e tudo mais. Mas eu fui lá. Então, assim, é bacana porque você ouve os elogios, você ouve as porradas. As opiniões bem sinceras. Todas. Assim, poxa, não acredito que esse balde é redondo, não é retangular. Não acredito que esse balde é retangular, não é redondo. Tudo, João, tudo. E assim, aí a gente termina ouvindo muito e tem muita coisa que a gente leva para dentro de casa para o desenvolvimento. Então, assim, hoje na Bomix tem lá um time de desenvolvimento, de P&D, com impressora 3D, papapá, e a gente vai imaginando as possibilidades. Poxa, será que esse balde ele poderia ser retangular? Será que essa parede poderia ser um pouco mais firme? Essa alça pode ser um pouco melhor? Ou não? Poxa, a tampa, isso aqui é muito comum. A tampa tá ótima para a indústria, porque ela fecha muito bem e o balde fica assim, impossível de ser aberto. Fica péssimo pro pintor, porque dá um baita trabalho pro cara abrir. Que precisa abrir com facilidade. Exatamente, sabe? Então, tem esse processo. Do nosso lado, assim, a gente participa muito dos eventos, a gente ouve muito e a gente tenta ao máximo estar próximo, né? Então, esse ano deve sair algumas novidades em relação à BRAP, algumas coisas, mas eu acho que esse é o principal. É estar aberto a ouvir a parte boa e a parte ruim. E o lojista, Luiz, como é que a Bomix trabalha com esse público que também é tão importante quanto? Super, super, assim, e é algo... eu estava conversando sobre isso no último Paint Pintura, João. A gente estava falando sobre quem é o cliente, né? Então, tem um vídeo do Jeff Bezos que ele fala o seguinte, se eu fosse um jornal, os meus clientes seriam os leitores, não os anunciantes. Porque uma vez que eu tiver os leitores, os anunciantes vêm.
Não é isso? E aí é o Abrafat Show, mais uma vez, né? É isso que acontece. As indústrias de tinta estão lá e por isso os expositores vão. Não o contrário. Então, o que a gente tenta entender é qual que é a necessidade do pintor, da pessoa que vai comprar lá no varejo, né? Obviamente, e qual é a necessidade desse lojista. A necessidade do lojista, a gente tem se aproximado cada vez mais, tá? Existe um desafio conhecido do mercado, que é o empilhamento do balde, né? Então, a gente tem feito ali... esse é um case muito bacana, tá? A gente não se aproximava tanto do lojista, tá? Por um motivo simples. Você se aproximar de 100, 150 fabricantes de tinta é difícil. Se aproxima de 30 mil lojas. Né? É um absurdo, tá? Mas a gente começou, e aí o Salvador lá da Abrart me ajuda muito, que é a pessoa que conduz lá a associação, e eu pergunto muito e aprendo muito. E perguntando as dores, entendendo as dores, a gente entendeu que uma das dores desse mercado é o empilhamento, que é um desafio do balde, tá? E nos últimos 2 anos, talvez nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, acho que é bem preciso, a gente começou a engrossar os nossos baldes, de forma a potencializar o empilhamento no lojista. Luiz, se você não tivesse na ponta ouvindo, será que essa seria uma prioridade dos desenvolvimentos? Talvez não. Sim, é um problema conhecido, você entende, mas você tem N problemas, né? A gente tem N desafios. Esse aí, ele foi um que ele subiu para o topo e que a gente endereçou ele muito pensando nisso. Isso, o sistema tintométrico que a gente desenvolveu nos baldes exatamente para essas lojas. Então, a gente tem tentado estar mais próximo e avançar nesse sentido, muito para facilitar a transição das indústrias de tintas, né? Então, eu não vendo balde para loja de tinta. Eu só quero que os clientes do meu cliente adorem saber que a Bomix está lá. E pelo que a gente está conversando, Luiz, fica claro para mim, então, que o plástico é o caminho, é uma excelente solução para o mercado de tintas. Como é que vocês, enquanto Bomix, e a relação com o cliente apoiam e dão continuidade a esse movimento? Tá. João, tem uma coisa que é muito importante, né? A gente conversou, eu adoro o negócio e adoro o balde, né? Então, assim, eventualmente eu vou ficar empolgado demais para falar do balde. Fala de O balde ele não é a melhor solução para tudo, né? Então, o papel vai ter as principais cadeias, a lata vai ter as principais cadeias, o balde vai ter as principais cadeias. O balde ele não é a solução para todas as tintas, mas para as tintas base água, ele é a melhor solução, tá? Senão, o mundo inteiro não usaria. Dito isso, parte do nosso trabalho é, sim, ajudar as indústrias, mas parte também é respeitar o tempo e os movimentos de cada indústria, né? Então, assim, tem clientes nossos que nos chamam, como tem casos no Centro-Oeste, tem casos no Sul do país, tem bastante casos no Nordeste, que é assim, Luiz, vem cá. Eu quero levar minha linha standard toda pro balde amanhã. Quero fazer phase out, eu quero ir toda pro balde. Como eu faço? E a gente faz junto. Poxa, eu acho que deveria ser essa embalagem. Poxa, a gente poderia melhorar esse pallet. Olha isso aqui na produção, aquilo a gente vai ganhar. Isso aqui a Bomix te apoia. Então, não, vamos fazer junto esse movimento, a gente dá um incentivo. A gente vai construindo junto. Tem negócios que é o seguinte, eu recebo o comunicado de que a indústria está indo junto com o meu cliente. Então, chega lá o pedido com a arte, fala, ó, tiramos o selador da outra embalagem, estamos indo pro balde. A partir do mês que vem eu não tenho mais a embalagem anterior, vamos nessa. E aí a gente corre e vai fornecer e vai fazer também da mesma forma, né? Então, assim, óbvio, a gente tem um papel muito mais consultivo do que tinha no passado. O time tem sido muito mais treinado para isso. A gente tem acumulado mais experiências, o que é bom, né? Então, a cada transição fica mais fácil. Mas a gente respeita muito o tempo do cliente. Então, tem cliente que me fala assim, Luiz, vamos rodar a loja comigo? Vamos visitar 10 clientes hoje, pra você tomar as porradas que eu tomo no dia a dia. E você vai a campo. Adoro. Tem cliente que fala, Luiz, não te importa. Quando eu decidir que eu vou migrar, eu te aviso. Beleza. Então, tem muito disso. Assim, a gente gosta muito de fazer, mas a gente respeita muito. O que reforça o que nós falávamos lá no começo dessa relação com confiança, de confiança que existe o tempo todo, e transparência também, né? Luiz, quero entender como é que esse processo todo que nós estamos conversando anda enquanto a Bomix se prepara e coloca em prática ESG, as políticas de ESG. Como é que isso caminha concomitantemente? Isso é um ponto bem importante, né, João? E cada vez mais importante, nunca vai deixar de ser. E todo ano que a gente vai gravar uns 10 podcasts desde aqui. Falaremos disso. Né? Então, a Bomix ela é uma indústria de plástico. E aí, a partir daí, a gente já sabe que a gente tem um grande dever de casa.
né, de largada. O que dentro do negócio a gente faz, assim, o negócio com o negócio, tá? A gente é signatário do EcoVadis, por exemplo, a gente é selo prato do EcoVadis. É algo que a gente se orgulha muito e que a gente continua desenvolvendo. A gente apoia os principais movimentos aí, especialmente no né? No pilar de ambiente. Os principais movimentos de redução de água, de energia limpa, de uma série de coisas, tá? Então, tem todo um trabalho nisso. No S e no G, assim, tem N projetos e eles têm a ver com o mercado de tintas e alguns menos, mas, assim, tanto a parte social quanto a parte de governança da Bomix, ela é extremamente estruturada e a gente continua avançando nisso. E, obviamente, a gente apoia as instituições, né? Então, a Abrafat tem lá o Retorna Tinta, a gente estava na inauguração, apoiamos o projeto e tudo mais. A Abiplast, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Plástico, a gente também apoia. Tem o Descartaí, que é um movimento feito para o varejo de tinta, tá? Então, é basicamente, assim, um projeto de logística reversa para o varejo de tinta, tá? Não é para construção civil, ou seja, construtoras, nada do tipo, e nem para outros segmentos. É para tinta, varejo de tinta, né? Então, é algo muito relevante e que a gente tenta protagonizar esses movimentos, tá? E além disso, óbvio, a gente tenta desenvolver e conscientizar o mercado, especialmente de embalagens recicladas, tá? Uma diferença que é muito importante, que eu falo bastante e que eu acho que eu nunca vou parar de falar também, porque a gente continua se desenvolvendo, que é o que é um PCR e o que é um reciclado, tá? O que é um PCR? É uma embalagem pós-consumo com material com rastreabilidade e com qualidade definida ali, tá? Então, basicamente, eu sei o que entrou, eu sei o que saiu. Esse material ele tem um custo muito semelhante ao virgem, porque dá trabalho e custa dinheiro trazer de volta, tratar e reprocessar e colocar. Então, ele é ambientalmente seguro, socialmente seguro, então os impostos foram pagos, as pessoas que cataram aquele plástico foram pagos e etc. E em termos de governança também está tudo organizado, tá? E você tem um plástico reciclado de origens que aí não são conhecidas. Apesar de eles poderem representar ali um desconto, né, um saving de alguma forma, um custo mais agressivo, você tem o desafio de garantir de onde que veio esse plástico. Porque para custar mais barato, sendo que deu trabalho para voltar para a cadeia, é difícil fechar essa equação e não é meu papel dizer o que está certo e o que está errado, que cada indústria tem aí a sua estratégia. Mas a gente tenta muito mostrar essas diferenças, garantir que a gente caminhe ali em direção ao que a gente acredita e apoiar as indústrias nisso. Então, assim, a gente tem multinacionais, tem indústrias nacionais fazendo e a gente tem desenvolvido esse material, tanto com os fornecedores desse material, quanto com os nossos clientes, para a gente garantir que a gente faça assim, de uma forma bacana. Maravilhoso. Quero trazer aqui para a mesa o pilar da inovação, que nós sabemos que é super importante, uma prática constante dentro da Bomix. Tem novidades nessa área? Tem lançamento para a Abrafat, tá? Não vou dar spoiler. Não dá para falar agora. mas tem muita coisa bacana, assim, dentro da Bomix. Tanto a gente tem inovado em método e material, né? Então, assim, hoje a gente tem uma indústria que há 2 anos atrás já era o estado da arte e ela se mantém o estado da arte, né? Então, a gente tem acompanhado muito o que há de mais moderno em tecnologia de injeção, de molde, de máquina, de robô, de impressão, de uma série de coisas, tá? Quanto em método. Então, assim, inteligência artificial ela começa a tocar o nosso negócio, né? Então, você tem ali, tanto nas máquinas, a auditoria e a garantia de qualidade, você tem no seu CRM o cuidado com o seu cliente, passa a não ser só uma pessoa olhando, né? Passa a ser ali um sistema. Poxa, aquele cliente não comprou mais aquele item. E aí, no momento em que ele te mostra aquilo, o vendedor fala com o comprador e o comprador precisava desesperadamente daquele item e por algum motivo não aconteceu a compra, sabe? Então, a inteligência artificial ela começa a tocar ali os nossos processos e a Bomix ela continua inovando assim, em termos de produto o tempo todo, né? Então, esse ano a gente tem... Há 2 anos atrás, a gente tinha feito um lançamento com um método de fechamento que é patenteado e é algo exclusivo, com uma trava tripla, tá? E a gente acredita que esse ano a gente vai trazer algumas outras novidades também em produto que devem aí movimentar o mercado. E que você não vai me adiantar mesmo, é isso? Não tem Posso como, tentar João. até que ele não vai falar agora. Nós temos então um compromisso em passar pelo espaço da Bomix lá no Abrafat Show. Assunto do momento, você falou da inteligência artificial, inclusive deve ser tema de diversos papers lá no nosso congresso técnico, né? Isso tem afetado os negócios positivamente, Sim, Luiz? sim. Além de dar eficiência para alguns processos, né? E aí, João, vai dar do simples escrever um e-mail para um país estrangeiro, a fazer uma ata de reunião,
até o que eu te comentei, né? A garantia de controle de qualidade. Então, hoje, a gente tem robôs e câmeras dentro da nossa produção que garantem que o nosso nível de perda, o nosso nível de garantia de qualidade está num nível, assim, próximo e algumas vezes supera o benchmark mundial, né? Então, isso aí é a tal da indústria 4.0 lá atrás, que a gente falava tanto, né? E é inteligência artificial embarcada, de fato, na produção e no produto, sabe? Então, a gente tem avançado muito nesse sentido. E aí, eu, como te contei, né? Toca um pouquinho no processo de RH, toca um pouquinho ali no processo de Em todas as comercial, na áreas. qualidade do produto. Sim. Ô Luiz, dizem que a Brafat Show de fato é uma maratona para quem tá lá, né? Como é que é a sua rotina, a rotina da equipe Bomix durante esses 3 dias de eventos? Tem reuniões, tem atendimentos em stand, consegue espiar o congresso? Como é que é o dia a dia lá? Vamos lá. A gente sempre tá, assim, dá um pulinho no congresso, vai e volta, é bem importante. Esse Abrafat Show, a gente não tá com uma palestra, mas no último a gente teve. E pra gente é um marco, tá? Assim, o time ele se prepara, os clientes eles se preparam, né? Isso é incrível. Esse ano cai no meu aniversário, que é muito importante. Eu vou estar comemorando meu Mesmo? aniversário. Que ótimo! Festa dupla, então. Pois é. Então, assim, pra gente é um baita momento e é um momento que eu acho que você concorda comigo, João. É um momento onde você não tá ali para fazer aquela negociação específica, né? Você tá ali para se relacionar, para apresentar uma inovação, para conversar sobre assuntos que não dão tempo no dia a dia. Então, assim, o time comercial da Bomix inteiro fica aqui em São Paulo, confinado durante a feira. Assim, a gente sai do hotel, vai para feira, hotel o tempo inteiro, para estar com nossos clientes. Assim, o stand da Bomix é conhecido por extrapolar um pouquinho o horário, entendeu? Então, é onde a galera gosta de ficar. E por que é importante para uma gigante como a Bomix patrocinar o Abrafat Show? Tá. Além de estar presente, obviamente, como expositora, mas patrocinar. Assim, a gente entende que o papel da Bomix, ela passa, ela assim, supera o fato de a gente fornecer embalagens para o mercado, né? Porque aí todos os players, fabricantes de embalagem, eles podem fazer. Eles não precisam estar patrocinando, né? A gente entende que como apoiador do movimento, e aí patrocinar o Abrafat Show, participar de uma cúpula lá dos fornecedores, é desenvolver o programa de sustentabilidade, o PSS, né? Então, tudo isso a gente entende que faz parte porque a gente faz parte do mercado, né? A gente não está querendo só vender balde e faturar. A gente quer entender como a gente pode apoiar o mercado, como a tinta pode melhorar a vida das pessoas e como a embalagem ela pode ajudar nessa missão, né? Então, o fato de estar ali como apoiador, como patrocinador, faz com que a gente esteja muito mais presente, né? De alguma forma e não só naquele momento de estar ali mostrando nossa marca, mas durante o ano construindo isso com vocês. Muito bom. Para a gente fechar, Luiz, quero propor uma reflexão aqui sobre o futuro e no que você puder me adiantar. Como é que você enxerga as perspectivas de Bomix para o futuro e os desafios que se colocam, Claro. principalmente no nosso segmento de tintas? Claro. O segmento de tintas ele se transforma muito rápido, né? É um mercado, como eu te comentei, é um mercado de tão grande, ele é muito exigente, muito competitivo. E a gente enxerga que o nosso papel é continuar evoluindo junto com ele ou puxando essa evolução, né? Em alguns aspectos que a gente acredita poder ajudar. A gente tá animado pra caramba, como sempre, né? Eu te comentei, assim, o investimento ele vem independente do mercado tá bem ou tá mal. A inovação vem independente do mercado tá bem ou tá mal. Você não vai acertar todos os lançamentos e tá tudo bem. A gente tenta acertar mais do que errar e no mínimo, tá ouvindo o cliente, né? Então, mesmo que você fez um produto ali que não é exatamente aquilo que o cliente queria, você tá tentando, você tá fazendo, você tá ouvindo e melhorando o tempo todo. Então, a gente entende ali como uma evolução, João. Assim, a gente tá bem empolgado com o mercado de tintas. Eu acredito sinceramente que o mercado de tintas em 2025, apesar de muito desafiador, é um mercado de muita mudança, muita evolução rápida. Então, ali exatamente porque as margens estão um pouco mais apertadas, porque o varejo está um pouco mais desafiador, é que a inovação chega, né? É nesse desafio. Então, assim, a gente acredita muito e a Bomix está se preparando. Então, comercialmente, tecnologia, indústria, tudo que a gente comentou aqui. Perfeito, Luiz. Eu quero agradecer imensamente sua presença aqui por mais um ano. Como sempre, extremamente esclarecedor, contribuições imensas para o mercado. Muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, João. A gente espera vocês no stand da Bomix, na Abrafat. Vai ser um prazer recebê-los. E estaremos lá. E para que você esteja, fique atento. O credenciamento já está aberto no nosso site. Passe por lá, se credencie, é gratuito. E nos vemos lá, de 23 a 25 de setembro. Até o nosso próximo encontro.